Muito obrigado, olha aqui ela, bola do Campeonato Paulista. Muito obrigado, Silvio Luiz, Carioca e bola. E olha, a gente não pode reclamar de falta de emoção, né? Porque o jogo foi bom, foi divertido e nesse final, ir para pênalti, São Paulo desclassificado contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino segue e São Paulo diz adeus ao Paulistão 2024. A gente vai conversar bastante, tá? A gente tá com Camila, Cosme. Lucas tá aqui, ele veio correndo de lá. Vai sair correndo e que emoção, hein? Que coisa, e né, agora Lucas? é o seguinte, né? Se a história se repetir, o Novo Horizontino vai chegar à final do campeonato, né? O Água Santa não eliminou São Paulo no ano verdade, passado, Lucas, chegou à bem final. lembrado. Mas, ó, tem um bom time, não pode dizer que jogou melhor que São Paulo. Não jogou, mas também não foi aquele jogo de um grande contra o pequeno, não. Jogou ali de igual para igual. No segundo tempo, tá certo que quis muito mais, né, partir para o contra-ataque ali, muito mais na reação do jogo e tal. Mas eu acho que o Novo Horizontino tem chance de chegar à decisão, sim. Que coisa, né, Cosme? O que passou com São Paulo? Então, onde foi o erro? Zé, se é que houve. Para mim, criatividade na montagem do elenco só tem, dependendo do Rames Rodrigues, que fisicamente ele estava mal. Só o Lucas, ele acabou sendo neutralizado, que o Novo Horizontino, como o Lucas colocou bem, o nosso Lucas, o Lucas do São Paulo foi anulado. Agora, Zé, aí o prejuízo? A renda hoje já deu 4 milhões. São Paulo perde no mínimo mais 4 milhões não estando na semifinal, que é jogar teoricamente em casa. E agora também tem essa história do Carpini. A torcida toda contra o Carpini, xingando, um clima ruim, péssimo. E é isso, São Paulo foi perdoado, né, pelo tribunal, o Rafinha pôde jogar graças a esse acordo financeiro, mas arranjo, aí tá né? aí. A bola não perdoou. Eu acho Camila. que desde o último jogo, né, na fase mata-mata, quando o São Paulo quase não passa, já fica muito claro que o São Paulo vinha passando por essa instabilidade, né, por um momento de queda, né? Começou muito bem a temporada, Supercopa, tabu na Neoquímica, e foi decaindo, né, ao longo dos jogos, muitos desfalques, problemas com jogadores lesionados. Hoje a ausência do Caleri, que acho que também fez muita diferença. Então acho que desde o último jogo a gente já vinha vendo essa queda de rendimento do São Paulo, que hoje, concordo com o Lucas, né, é um jogo muito equilibrado aí entre Novo Horizontino e São Paulo, que a gente esperava que o São Paulo, como favoritos, dentro de casa, Morumbi lotado, fosse para cima para marcar esse resultado para garantir. Não foi o que a gente viu, né? O São Paulo nervoso, pressionado. Durante o jogo, o Rafinha pedindo para a torcida cantar e parar de xingar o Carpini. Então, um momento muito complicado, né? Alguns torcedores até nas redes sociais lembrando dos gestos que o Carpini fez no último jogo para o torcida do Ituano, né? Com a mão na orelha, segundo ele, desafetos que ele teve, né? Enfim. Então, acho que é um momento delicado, acho que ninguém esperava. Não consigo pensar em quem... A gente sabia que ia ser um jogo difícil, um jogo disputado, mas o que a gente imaginava é que o São Paulo passaria, né? A gente esperava que o São Paulo conseguisse impor o jogo melhor. Mas quando você mesmo perguntava qual era o jogo mais complicado, a gente falou. Nós falamos. Durante a semana toda, Lucas, aqui no Joga nas 11, Camila e Cosme sabem bem, a gente chamou bastante atenção para esse confronto. Que a gente falava, olha, o São Paulo é favorito, porque está em casa, vai ter mais de 50 mil, foram 55 mil e tralalá, recorde, né? Mas o Novo Horizontino, eu acho que o Novo Horizontino nem jogou tão bem. Ele teve alguns momentos, né? No começo do jogo, ele fez o gol, aí recuou, tomou o ataque de São Paulo, aí voltou para o jogo. Segundo tempo começou, parece que querendo um pouquinho mais, mas depois, parece que o segundo tempo eu senti ele meio amarrado. Você achou um segundo tempo meio... Mas em nenhum momento o Novo Horizontino, eu achei que o Novo Horizontino tinha um jogo mais ou menos controlado. Né? Em nenhum momento deu para perceber assim, nossa... Parece que o gol do São Paulo é questão de tempo, né? Vai sair a qualquer momento. A pressão que o São Paulo fazia era sempre aquele cruzamento para a área, uma bola aérea, né? Hoje o Caleri não estava, fez falta também, né? E eu fico pensando o seguinte, né? Eu acho que será que a diretoria vai continuar apostando no trabalho do Carpini? Porque a torcida já não aposta mais. Eu acho que a torcida demonstrou hoje... A torcida demonstrou hoje que não está gostando do trabalho, não gostou de mais uma eliminação, apesar de ter começado muito bem a temporada, com o título agora. Uma eliminação para o Novo Horizontino
do jeito que foi novamente, né? E o São Paulo, porque assim, não foi o segundo tempo, o São Paulo jogou melhor, mas também não teve todas as chances. Nossa, o São Paulo massacrou no segundo tempo. Não foi nada disso. O Novo Horizontino, inclusive, teve chance também de fazer o gol, né? Então eu acho assim, que a torcida não vai mais apoiar do jeito que estava apoiando, né? Torcedor, a média de público era de mais de 45 mil, hoje mais de 55 mil, recorde de público. O torcedor estava apoiando, mas eu acho que enquanto o Carpini estiver realizando o trabalho, acho que a torcida vai ficar muito desconfiada. A não ser que o São Paulo comece muito bem aí o Brasileirão, enfim, aí pode dar uma chance para ele. Vamos para os melhores momentos. Se vocês quiserem, inclusive, vão comentando em cima. Vocês vão ver que o Novo Horizontino marca o gol, depois desaparece do jogo. Enfim, é um enredo bem interessante nesse jogo de Novo Horizontino 1, São Paulo 1. Aliás, ao contrário, São Paulo 1, Novo Horizontino 1. E depois, nos pênaltis, o Novo Horizontino seguiu. Vamos mostrar os melhores momentos. Vai lá. Olha lá, foi exatamente o primeiro, é a cabeçada do Rômulo. 1-0, aí a gente achou que, né, Camila, que o Novo Horizontino, se ele continuasse nessa pegada, poderia complicar mais o jogo, né? Sim, acabou deixando de jogar, né, recuou muito o time, se fechou muito, dando mais chance para o São Paulo, mas se tivesse insistindo um pouco, poderia ter feito até o segundo gol já no primeiro tempo, né? Uhum. Mas aí o São Paulo começou a jogar, deu uma equilibrada nesse primeiro tempo. O São Paulo foi para cima, né, tentando realmente o gol. E aí vem, ó, Ferreirinha, marca, bate, capota. Eu acho que ele foi comemorar e aí deu aquela deslocada, sabe? Eu já não sei, gente, puxou um nervo. O Cosme acha que foi no choque com o goleiro, né? Mas, ó, ele vai, gol! Na hora que ele pisa, aí é que dói, né? Ai, Arzira, me deu um mal-estar, Arzira. E a saída do Ferreirinha também foi muito ruim para o São Paulo. Péssima. Ele e o Lucas jogam muito bem juntos, então isso também ajudou o São Paulo a decair no segundo tempo. Péssima. A saída do Ferreirinha, já sem o Calério, eu acho que o São Paulo sentiu bastante. E aí vai, ó, aí já... algumas jogadas meio Olha o Lucas. O que jogou o Lucas, hein? Não, e além da habilidade, além de ser líder do time, ele ainda tem essa garra, essa vontade, essa determinação, né? E você vê como ele passou alguns anos na Inglaterra, muitos anos na Inglaterra, você vê que ele sofre falta ali, se der para ele se levantar, ele se levanta e continua, né? Teve uma jogada, Lucas, Camila e Cosme, no segundo tempo, que ele levou 4 faltas. Eu ia falar isso. Ele passou na primeira, passou na segunda, passou na quarta, ele caiu, porque aí não deu. Mas ele levou 4 faltas e ele foi seguindo. Quer dizer, é a mentalidade de um jogador europeu que tenta chegar ao resultado final a qualquer custo. Ao contrário, aqui o cara leva um puxão de cabelo, o cara já desmonta. E Zé, chega um marciano que vai administrar as estatísticas deste jogo. O São Paulo chutou 18 bolas, mas no desespero. O Novo Horizontino 9. Quer dizer, mais consciência, mas o São Paulo dando muito espaço. Mudou. Aí, para mim, foi a grande chance do jogo para o Luciano. Eu vi você narrando o gol aí. Não, mas eu esperava... foi, né? Eu esperava que saísse o gol ali, porque o Luciano não costuma... Quando a bola sobra para a perna esquerda dele, ele não costuma perder, né? Nessa posição, né? Cruzando, boa, né? Cruzando, olha lá. Aí já era desespero, né, gente? Aí... E o Rames Rodrigues entrou muito tarde no jogo, né? Ele entrou depois. Por isso que a torcida começou a xingar. Mas a torcida já estava pedindo, né? Chamando pelo nome dele. É que é isso que o Cosme falou no pré, né? Que ele não tem tanto tempo de jogo. Então, aí é falha de comunicação. Ele não tinha condição de jogar nenhum tempo e a torcida precisava saber disso. E é o que eu perguntei para o Cosme, né? Fora do jogo, eu estava falando, mas Cosme, a torcida sabia que o Rames não poderia? Não, é mais informação assim, meio de bastidor e foi confirmado. Ele entrou, mas o Carpini também faz por onde? Ele não se comunica bem. Substituição, ele perde substituição, ele coloca 2, 3 jogadores, chegou até a colocar só dois jogadores nas trocas. Não é que seja obrigado, né? Mas mexe pouco no São Paulo. Hoje o futebol é muito físico e é isso. Assim, agora vamos ver se a diretoria do São Paulo consegue proteger o Carpini dessa pressão para que ele saia, como o Lucas falou. A torcida são 55 mil pessoas xingando, terminou o jogo xingando o Carpini. Isso não é normal no São Paulo. Não, e precisando do resultado, acho que isso incomoda, né? Precisando do resultado, você tem mais uma chance de mexer, de tentar acertar e você abdica disso. Acho que isso também incomoda o torcedor, né? Vamos tentar, vamos mexer. Vocês querem ver os pênaltis?
Vamos ver os Vamos lá, pênaltis? vamos lá. Vamos lá? Dá uma olhadinha? Fala, não, você E, ia não, falar, eu ia Lucas. falar, e cadê Fala. o Galopo, hein, gente? Nunca mais teve uma mais chance. entrou. E o Galopo hoje na disputa de pênaltis ia ser um jogador importante. O Galopo cobra muito bem pênalti, Bate né? bem, né? Eu Bate falta, queria ver o Galopo no Por que segundo que tempo. não... Ele estava no banco. Tava no banco. no banco, mas ele tá, nunca tá mais entrou. recuperado o Carpini, que não está escolando porque não quer. Com o Carpini ele não está tendo chance. E Não hoje tá era tendo um dia bom para ele entrar, porque Concordo. teria os pênaltis de repente depois, no segundo tempo. Não sei. E outra coisa, o Casão chamou a atenção na transmissão na Record, que por que o Ramos Rodrigues não bateu o pênalti e bateu o Diego Costa, né? Boa Isolou. pergunta. Ah, Ótima você sabe que Não ele é, tinha ele não é pensado o mais nisso. técnico Porque dele. a gente estava esperando ele bater, a gente estava É. assistindo aqui. Só a única explicação na Sul-Americana ele perdeu. Ele perdeu Sim, e o São Paulo mas- foi eliminado. Mas Também ele é concordo. mais, É, ele é mais muito craque mais, do que deveria, ele. deveria. A gente Porque não tem aí- expectativa, né, Zé? Porque aí o Carpini seria menos criticado ainda, né? Porque assim, ó, coloquei o Ramos Rodrigues, perdeu na Sul-Americana, é verdade, mas botei o cara mais técnico aqui para cobrar. Michel Araújo e Diego Costa bateram e perderam. Vamos ver os pênaltis, ó. Foram batidos 5, depois entraram nas alternadas, vamos chamar assim, né? Vamos mostrar rapidinho. Ó, esse é o Lucas já pimba. Quer coisa melhor que isso? Já defendendo. Começou com o Lucas batendo mal, né? E aí, olha lá. Aí o Michel Araújo, né, que começou jogou com o para Lucas fora. fazendo, aí Michel Araújo. E aí o Diego Diego Costa, Costa meu Deus, isolou, né? ele cobrou um tiro de meta na cobrança do Mandou pênalti. lá para Paraisópolis. E aí a festa. E aí é festa. E o Jordi se classifica nos pênaltis sem ter feito uma defesa, né? Nenhuma. É, A ele gente tá falando defesa. isso, nenhuma. E as bolas foram tudo do mesmo lado. Ele saindo, É. olhando assim, a bola... lá Mas pra- ele estava muito confiante no início da Sim. conversa. A gente É bom comentou goleiro, aqui, né, o rindo, Jorginho? solto, né? Então, Houve uma demora foi para importante. começar e a gente estava falando, né? Eu nunca tinha visto o juiz falar com um cinegrafista. O que essa câmera está fazendo aqui? Mas enfim, estavam lá arrumando a câmera. Você vê o Lucas parado, concentrado, claro, e ele lá conversando, o juiz passando instruções, enfim. Mas o cenário fica ótimo para o Palmeiras. Também achei. Espetacular, porque teoricamente o grande adversário seria o São Paulo. Né? Mas pra Então, gente que gosta já de um bom abre. clássico, né? Então. Já seria uma final antecipada aí, um Palmeiras e São Paulo na semi. Então. Mas tem também a Então. dosezinha de quem tá fora, tipo eu, de corintiano, de querer ver. Vai que. Porque já é certo Palmeiras e Novo Horizontino? Não, aí que Não tá. é. Depende do Santos. Depende do São Santos, Paulo. porque se a Portuguesa eliminar o Santos, Portuguesa e Palmeiras Palmeiras. fazem uma semifinal, Bragantino e Novo Horizontino com chance para o Novo Horizontino. Contra o Bragantino, não, acho que mas tem o boas Santos chances. vai ganhar. Sim. É, o Olha, mais eu não sei natural, não. né? Olha, não, resultado natural, mas o São Paulo também ia ganhar Também contra ia o Novo ganhar, Horizontino. né? Tudo bem, que o Novo Horizontino é melhor que a Portuguesa. Não, eu acho sim. que de todos os times, por exemplo, o Palmeiras foi muito bem na ponte e tal, mas dos times que subiram, por exemplo, eu acho que o Novo Horizontino era o mais complicado. Então, mas tecnicamente, os adversários são muito abaixo que o São Paulo. Teoricamente, para o Palmeiras, que está buscando um tricampeonato depois de 60 anos, para mim ficou muito mais fácil esse caminho. E o São Paulo, na verdade, o Abel até já falou isso, né? Uma pedrinha no sapato Sempre. do Palmeiras, Sempre, né? Então, sempre nos últimos complicando. duelos aí, no próprio Paulista, né? 1-1, na Supercopa perdeu. Então, essa pedrinha no sapato. Então, eu imagino que o Palmeiras tenha gostado Não desse existe, não resultado. existe mais. Vamos ver como é que... Eu quero entender principalmente o clima lá do Morumbis, né? Como nós falamos, 55 mil pessoas e mais. E agora o final frustrante, né? A quebra de tudo. E o Ale Oliveira está lá e vai falar com a gente. Ale, boa noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer ter você com a gente. Conte para todos nós aqui, estamos eu, Lucas, Cosme e Camila, querendo... Ah, ele já está, olha lá, querendo entender o que foi esse final de jogo. O que você pode trazer para a gente, Ale? Tudo bom, Zé? Sempre bom falar com vocês. Um abraço a todos. É um clima tenso, eu diria que é um clima bem intenso no Morumbis, principalmente vindo da arquibancada. O Thiago Carpini foi xingado várias vezes durante o jogo, no final do jogo, e aí quando acabou ali os pênaltis e que os jogadores todos se reuniram no centro do gramado para fazer aquele aceno, para agradecer a torcida, o time inteiro foi vaiado. E na saída que o Thiago Carpini vai saindo em direção ao vestiário, ele foi xingado mais uma vez. Então, um clima bem intenso. Acho que vai ter que ter uma conversa bem séria, a diretoria e o treinador, porque a torcida queria muito que o Rames estivesse em campo e que o Rames tivesse, pelo menos, cobrado um pênalti, né? E em vez do zagueiro Douglas Costa bater um pênalti, talvez seria o Rames, né? Um questionamento que o torcedor faz.
Então, acho que vai ter uma conversa bem séria por conta desse clima. Mas, durante o jogo também, a gente pensar, o São Paulo foi dominante, teve posse de bola, mas não teve tantas chances. Eu não me lembro de uma defesa que o Jordi tenha feito, principalmente no segundo tempo. No primeiro tempo, ainda fez uma importante defesa no chute do Luciano, se eu não me engano. E o São Paulo perdeu muito com a saída do Ferreirinha, que estava bem no jogo, né? Lucas jogando muito bem, puxando contra-ataque, driblando, jogador totalmente diferenciado, mas faltava uma parceria, faltava alguém que acompanhasse o ritmo dele. O Luciano estava jogando um pouquinho mais... Perdão, não ouvi, Zé. Não, eu não falei nada, pode continuar, deve ter sido uma interferência. Continua, não quero te atrapalhar, porque a gente está falando exatamente aqui do que foi a saída do Ferreirinha. Não, desculpa. Imagina. Exatamente. O Ferreirinha é um jogador que estava bem na partida, driblando, tinha feito gol e se machucou no lance do gol, né? Provavelmente numa trombada com o Jordi. Então o time perdeu essa referência. O Eric, que entrou no lugar dele, não entrou bem. Inclusive o Eric passou aqui com um cara de pouquíssimos amigos, não quis falar com ninguém, né? Foi o primeiro jogador a deixar aqui o vestiário do São Paulo. Então é um clima bem intenso. A torcida estava com uma expectativa muito grande de passar, né? Mesmo com a dificuldade, né? A gente podia ouvir o Canuto, que ouviu os torcedores, que é, né, um lado folclórico, mas todos muitíssimo empolgados. Pelo lado do Novo Horizontino, o trabalho do Eduardo Batista vem sendo bom a temporada toda, né? Vem sendo bom a temporada toda. O mesmo número de pontos que o São Paulo, 22 pontos, 2 gols a menos, 6 contra 8 de saldo de gols, mas um time muito coeso, sabendo que tem uma limitação técnica e consegue se defender muito bem. No jogo de hoje, em vários momentos, se defendendo com uma linha de 5, né? E para não deixar o time do São Paulo entrar. E com essa linha de 5, o Lucas conseguia ter espaço. O Lucas fazia um negócio muito interessante. Ele colava num zagueiro, principalmente no Chico, ele colava. Quando o São Paulo pegava a bola, ele descolava, porque estava determinada a marcação. O Chico vai ficar em cima dele. Aí o outro jogador, um volante, por exemplo, que podia fazer essa marcação, se desprendia, ia buscar o outro. Daí o Lucas recuava e ficava livre no meio, né, fazendo essa função. Só que o time do Novo Horizontino é um time muito organizado mesmo. Não à toa venceu o São Paulo, não à toa venceu o Santos, o Corinthians e empatou com o Palmeiras, né? Então, nesse Campeonato Paulista, o time não perdeu para nenhum dos grandes, considerados grandes aqui de São Paulo. Então é um time que chega com moral, com confiança para a próxima fase, né? A gente não sabe ainda qual vai ser o confronto, porque depende dos outros jogos das quartas de final, para saber a pontuação geral, mas é um time que é interessante, né? Todo mundo sabia que era o melhor time do campeonato, fora, né, Palmeiras e Bragantino e São Paulo na classificação toda, mas do interior com certeza era o Novo Horizontino do Eduardo Batista, que tem um jogador super interessante que é o Romo, que já está negociado com o Palmeiras. Ele saiu por opção técnica, por opção do Eduardo Batista, não estava machucado, mas fez o gol que abriu o placar para o Novo Horizontino. É aquele negócio, né, tipo... Hoje em dia o favoritismo é até a bola rolar, né, Zé? Começou a rolar, o jogo se desenha de uma forma, mesmo tendo superioridade, né, o jogo se desenha de uma forma que o Novo Horizontino queria. Não deixar o São Paulo finalizar pro gol, não ter muita chance de gol, atacar pouco, jogar por uma bola, e conseguiu jogar por uma bola antes do São Paulo, né? Fazer o gol primeiro. Mesmo ficando nervoso depois do gol, o time conseguiu fazer um bom segundo tempo pela estratégia que foi montada pelo Eduardo Batista. Zé, eu sigo aqui, eu não sei se os amigos já foram repórteres de campo, eu trouxe um parceiro comigo hoje, que é meu banquinho. Rapaz, ficar 2h30 em pé, não tem quem aguente, né, Zé? Tem, é o grande parceiro mesmo do repórter. Muito bom, Ale Oliveira. Essa é a capa de chuva também, né? Quando você está no campo. A capa de chuva e o banquinho salvam. Ale Oliveira, muito obrigado. Qualquer coisa, chama e você tem prioridade aqui. Tá? O Eduardo Batista está falando nesse momento, é o que a gente... Vamos passar então para o técnico que levou o Novo Horizontino a essa posição. Vai lá. A gente seguir nesse projeto Novo Horizontino. Faz aí. Então, falar sobre vamos dizer assim, essa virada de chave. O Novo Horizontino na temporada passada estava disputando a 2, chegou na final, perdeu os pênaltis para a Ponte Preta. Depois, no fim do ano, por uma vitória, um empate, vamos dizer assim, não se classificou também para a primeira divisão do Campeonato Paulista, foi a segunda equipe que mais teve vitórias. Sim. E agora está vivendo esses sonhos, esse momento tão mágico. A gente falou, claro, a parte técnica, a parte tática, mas eu quero entender o seu mental. Como que você está agora e como chegam esses jogadores para mais uma decisão e a primeira semifinal do Novo Horizontino no Campeonato Paulista? A gente, uma sensação de felicidade, né? Agora acho que é aquele êxtase e a felicidade. A gente tinha um desafio muito grande, né?
e você vem para cá, né, da maneira como foi o jogo, da maneira de todo o ambiente, né, a gente sai, né, cheio de orgulho, né, dos jogadores que se entregaram, que correram, né, que entenderam o nosso propósito hoje. E hoje é curtir, né, saborear tudo isso, né, e mais sigo dizendo, né, nós temos aí uma semifinal, a gente tem que se preparar, começar tudo de novo para que a gente seja muito forte, né? A gente sai de uma 2, a gente chega a quase um acesso na Série A e de novo numa semifinal de Campeonato Paulista. Então, e sempre da mesma maneira, na humildade, no trabalho, e assim que tem que ser para o próximo passo, né? O próximo passo é uma semifinal, também jogo único, um jogo tão difícil quanto foi hoje, né? Independente de quem seja o adversário, e a gente espera trabalhar e também conseguir dar mais esse passo. Feito. Legal, você vê que é interessante, né? A gente ouve o técnico, antes vai o jornalista, não coloca o meio. Realmente, eu acho, tal, aconteceu mesmo. E você não sabe o que ele falou, né? A gente tenta entender qual foi a pergunta. A gente tenta entender, que nem a entrevista do jogador na hora do intervalo, né? Vai lá, vou perguntar. Tudo bem, acho que sim. Você fica meio perdido. O Ale falou muito bem, né? Eu acho que ele falou do Chico, inclusive, o zagueiro que joga ali pela esquerda, né, do Novo Horizontino. Ele vai ter pesadelo com o Lucas, né? Nossa, hoje, o Lucas deu meia-lua. O Lucas deitou e rolou nele, né? Aí ele levou isso. Mas vai dormir feliz. Classificado. E gente, classificado. Tá? Vai com o Lucas, aí depois o sonho bom que é a classificação. Pesadelo com o Lucas e o sonho bom. E, aliás, vocês querem ver quem nós colocamos jogador nota 11? Quero. Vamos ver? Roda aí, ó. Jogador nota 11, quem nós escolhemos? Tá aí. Lucas. Sim. Lucas, né? E nos 90 minutos ele foi. O Lucas, ele joga muito, né? Ele tem muita garra. A gente falou aqui, sem o Caleri, sem o Ferreirinha, que acabou saindo no meio do jogo, ele acaba jogando pelos 3, né? Ele não cai nas faltas, tem muita técnica, muita habilidade. Faz o primeiro pênalti, chama a torcida, né? Tira essa responsa. Eu queria ver o Lucas na seleção, sabia? Ainda dá. Eu acho que dá, tranquilo. Eu queria ver. Porque não parece a idade que tem, né? Não é mais tão jovem, mas não sente esse peso, né? Realmente dá gosto de ver. E dá para ver que ele também ama o São Paulo. Ele está no clube do coração dele. Ele se desdobra e tem muito talento. Sem dúvida. Não, joga em outra velocidade, né? A gente ouviu a entrevista do Eduardo Batista. Eduardo Batista, filho do Nelsinho Batista, que levou o Grêmio Novo Horizontino, o antigo Grêmio Novo Horizontino, à decisão do Paulistão naquela final do interior, né? Era Vanderlei Luxemburgo pelo Bragantino, Nelsinho Batista, pai do Eduardo Batista. Quem sabe ele chega a uma final de Paulistão de novo. Era o outro Novo Horizontino, né? O mas antigo, é coincidência. Né? Mas agora, Zé, eu também queria falar do Eduardo Batista. 43 anos ele assumiu o Palmeiras. Ele chegou muito cedo, eu tive a sorte de entrevistar o Nelson Batista, fiquei 1h30 falando com ele aqui, e aí ele disse que o meu filho chegou muito cedo, e ele precisava ter passado pelo que está passando agora, passar por clubes pequenos, muita pressão, e aí sim, agora com 51 anos ele parece diferente, porque no Palmeiras, a gente estava conversando com a Camila, muito destempero, e ele perdeu a chance da vida dele, chegou muito cedo, Zé. Então agora ele parece ter um time na mão, tem um grupo na mão, que o problema no Palmeiras era a falta de comando. Ele perdeu o comando e acabou sendo demitido. E ele a marca hoje, né, de 70 jogos à frente do Novo Horizontino, já é o técnico com mais jogos aí no time, né? E acho que ele conseguir também trazer esse clima para o elenco, né? Que ele falou muito bem do Fabrício Daniel. O Fabrício Daniel também falou que veio para o Novo Horizontino, voltou para o Novo Horizontino graças ao trabalho que fez com o Eduardo Batista. Então, quando você também tem o elenco na mão, quando você tem essas peças de confiança, isso também se reflete ali em campo, né? Então, acho que muito do que a gente vê do Novo Horizontino já tem esse trabalho do Eduardo, que já está cá um ano, mais ou menos, né, de trabalho. Enfim, nós falamos tanto, né, no comecinho, no pré-jogo, porque o São Paulo, assim, já falamos, o que o Eduardo pode fazer, tal, fez, né? Fez, um time intenso, marcou. Fez. Não ganhou, não, mas travou o jogo de uma forma que o São Paulo não conseguiu. E tem outro detalhe também, o Novo Horizontino fez um grande trabalho com o Eduardo Batista no passado, né? Quase subiu para a Série A do Brasileirão. Sim. E só não subiu porque o Juventude fez um gol no final, aos 38 do segundo tempo. O Juventude que era dirigido pelo... Carpini.
Carpini, o Pois que é. é a história, o que é o acaso, o que é uma contusão no meio do jogo, o que é tudo, né? Por isso que a gente gosta tanto de futebol. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês, quase finalzinho de primeiro tempo lá na Vila Belmiro, 43, agora 44, do primeiro tempo tá 0-0. 0-0. Tá? Olha, Então, rapaz. o Santos Olha. o Santos torceu 5 bolas, a Portuguesa 3. Jogo equilibrado. hein? Equilibradíssimo. Coloca os placares aqui, nós vamos mostrar os gols da rodada, mas os placares até agora das quartas de final, né? Então ontem tivemos o Palmeiras não tomando conhecimento da minha macaca. Eu gosto da macaca. Quando eu estudava em Campinas, eu ia nos jogos, etc. Que também fui muito no jogo do Guarani. 5-1. Aí, Red Bull Bragantino também passou por cima da Inter de Limeira, 3-0. Hoje, acabamos de transmitir esse nosso jogo. São Paulo e Novo Horizontino, empate de 1-1. Vitória nos pênaltis, 5-4 Novo Horizontino. Tá? E aí o jogo em andamento, como eu falei, quase terminando o primeiro tempo, 0-0, Santos e Portuguesa. Vamos ver os gols? O que nós vamos mostrar primeiro? Fala pra mim, Miguel. Qual que é? Palmeiras? Então vamos pela ordem. Vai primeiro, Palmeiras e Ponte Preta. O jogo de ontem, 5-1, com 3 gols de Flaco Lopes. Lá vai ele. Flaco, pimba! 1-0 logo cedo. Tava 2 minutos isso daí. De novo, ó. Fez o que quis. Essa trocada de pé foi bonita, hein? Flaco Lopes, de novo, aos 19. Murilo, de cabeça. Falando, aí Zé Luiz, você falou que o técnico Dorival errou de Murilo? Toma ele. O Murilo é muito Piquerez. Foi Piquerez. É que ele tem alguns momentos, umas faltas muito duras, toma uns cartões desnecessários, algumas entradas meio pesadas. Tanto que o Palmeiras, quando perdeu a Libertadores em 2021, eu sempre me perco, 2023 talvez, Red Bull Bragantino, olha foi lá. um erro dele, que foi expulso. 2023, né? Foi. Thiago Borbas fez 1, fez 2. Pimba! E Vitinho. Vitinho vai fazer o terceiro. O Bragantino é aquela coisa, a gente torce, ele decepciona quando não deve e aí agrada quando a gente não espera. É, eliminado na Libertadores pelo Botafogo, né? Eu achava que ia passar pelo Botafogo. Eu também achava, mas faltou tudo naquele jogo, Lucas. Não sei se você viu. Falei, eu até conversei com um amigo meu de lá, falei, cara, O time não jogou, né? não jogou, parecia parece que tava tanto faz. freio de mão puxado, né? Tanto faz, perder, ganhar, tanto faz. Ficou muito chato. Tomara que vá bem, né? Eu sempre torço pro Red Bull Bragantino. Bom, eu falei, o Lucas falou, oi, né? Tá 0-0 lá em Santos. Não, e Ainda? a Portuguesa tem um time mais fraco que o Novo Horizontino, claro, mas se fecha bem, viu? Não é fácil, não. Falamos do Pintado. O Pintado, ele muda a cara do time. O Duda Cavalcante era o auxiliar do Fernando Diniz. Fernando Diniz, que ontem ele deu uma lição do que um técnico não deve falar depois do jogo, do seu Fluminense. Um destempero, né, do Fernando Diniz. Fernando Diniz, absurdo, foi feio eu não sei demais. não. Eu acho que, assim, o primeiro jogo Fla-Flu, né, foi um massacre do Flamengo. Foi um passeio. Então, E ontem a eliminação do Fluminense e ele psicólogo formado. Né? E a hoje gente também fala o Vasco, tanto do Abel, né? É, e o Você Vasco- gosta tanto de falar mal Pois do Abel. Então, em Nova Iguaçu classificou, ganhou do Vasco de 1-0. Nova Iguaçu e Flamengo. Flamengo e Nova Iguaçu. Vai ser provavelmente outro massacre do Flamengo. Vai né? ser um passeio, né? Não vai sobrar nada. Deixa eu ver o que eu ia falar para vocês. Blog do Cosme, posso colocar na tela? Vamos colocar o blog do Cosme, olha lá, que fala exatamente... Seria Nem sei o que é, mas já discordo. Ó, Muito bem, muito bem. mas vocês dois, viu? Caramba, quem segura esse Palmeiras? Interrogação. Aula de futebol para Ponte Preta, 5-1. A chegada à semifinal do Paulista foi impiedosa. Cosme, quando nós começamos a fazer o Paulista, a gente colocou o Palmeiras como o favoritão mais acima na prateleira, depois a gente colocou o Red Bull São Paulo e tal. Você acha que não tem para ninguém? Não, eu acho que o Abel ele conseguiu até mexer com esse Palmeiras sem as contratações que o mundo diz que o Palmeiras precisava. E que não virão. E que não virão. Que não, a Leila diz que não. Os jogadores importantes. Mas então, o que ele fez ontem, com auxílio do Brigatti também, que a Ponte Preta andou em campo, parecia um time de pebolim. Então, o Palmeiras fez Como o que é que é um quis. time de pebolim? Parado, Fica estático, aqui, aí vai só... estático. Aí os jogadores do Palmeiras, principalmente o Rafael Veiga, o Zé Rafael teve uma atuação Gostei brilhante. dessa imitação. Pebolim, é verdade, Pebolim tá aí, né? Vai. Então, Aí um maluco gira. Só não tenta dar cambalhota, Zé, pelo melhor amor de não. Deus. é proibido, jogo tá valendo, não pode girar. Então, agora o Palmeiras fez o que quis. E Peraí, chega só super rapidinho, desculpa, mas é que o Ale tá com o Lucas. Vai lá, Vamos vai lá, lá. Ale, é Opa, com você, vai lá. Dolorida, em casa, diante do nosso torcedor.
Lucas Moura. Torcedor que fez uma festa maravilhosa, como tem sido nos jogos aqui no Morumbis. E a gente sente muito. A gente tentou, a gente se entregou. Acho que não faltou, vale ressaltar que não faltou nenhuma entrega, não faltou dedicação. Eu acho que foi um jogo de um time só no segundo tempo. Eles mais se defenderam do que propuseram o jogo. E difícil furar o bloqueio deles ali com 3 zagueiros, com jogadores altos. E cara, nos pênaltis, felicidade ali. Coisas do futebol, levantar a cabeça que a temporada só está começando. Lucas, a torcida xingou muito o Carpini, de burro durante o jogo, no final também. E sobre os pênaltis, acho que o torcedor queria que o Ramos batesse. Ele estava na lista, ele não entrou para bater pênalti. Como é que era essa situação? Na verdade, na hora da escolha ali, assim que acabou o jogo, para quem se reuniu no banco, eu já falei que eu bati o primeiro. E depois eu fui tirar o cara coroa ali, para escolher o lado e tal. Não vi como é que foi feita a decisão dos outros jogadores. Mas quem bateu estava preparado, treinaram bastante. E não sei porque que o Ramos não quis bater. Mas como eu falei, os que foram escolhidos estavam preparados para bater. Sobre xingamentos ao técnico? Sobre os xingamentos, eu acho que a torcida tem todo o direito de cobrar, tem todo o direito de xingar o que eles quiserem, mas o treinador, ele tem o nosso apoio, tem o nosso respaldo, o treinador está no dia a dia, ele sabe o que acontece, ele vê o treino, ele sabe quem está melhor preparado para poder jogar, e a torcida, obviamente, que assiste o jogo e tem todo o direito de cobrar, faz parte. Você vem de um futebol europeu onde não se troca muito, valeu, Romulo. Você vem de futebol europeu onde não se troca muito de treinador, tem trabalhos contínuos e tudo mais. Você vê dessa maneira também com o Carpini? Você está no dia a dia, você sabe como é que é? É um trabalho bom? É um trabalho muito bem feito, um trabalho muito consciente, A gente vê a dedicação que ele tem e a gente vê, como fala, a qualidade, a capacidade que ele tem, de montar a equipe. A gente está lá no dia a dia, a gente vê a dedicação de todo mundo, a dedicação dele, o quanto ele se entrega pelo São Paulo, e está só começando o trabalho, está só começando, é a primeira competição aí da temporada. Claro que a gente ganhou a Supercopa, era um jogo só, mas está só começando a temporada, Eu sou muito a favor, dessa manutenção do treinador, de dar tempo, O time é um time novo também, chegou algumas peças novas, então assim, o treinador precisa de tempo e a gente está junto, o elenco, o ambiente é maravilhoso, os jogadores todos dedicados, todos comprometidos com o trabalho e é assim que a gente vai seguir. Lucas, fala sobre a lesão do Ferreirinha, o que aconteceu com ele? Cara, eu acho que foi uma trombada ali com o goleiro na hora do gol, Foi do lado aqui no quadril e é uma pancada chata pra caramba, eu já tive isso e ele não conseguia nem correr direito. E ali foi uma perda grande pra gente, Que ele estava sendo um escape bom ali daquele lado. Obviamente que o Eric também tem muita qualidade, tem essa característica também, mas ele entrou ali no lado contrário que ele está acostumado. Mas espero que não seja nada grave, que ele esteja rápido aí de volta. De alguma maneira a eliminação aqui no Paulista, ela pode trazer assim alguma coisa, sinal de alerta, porque o torcedor vem, lota e tudo mais, para a Libertadores, que é o campeonato, o grande campeonato que vocês vão disputar? Cara, a gente queria muito essa classificação, e acho que com a qualidade que a gente tem diante do nosso torcedor, uma derrota como essa a gente tem que corrigir erros, claro que já tinha coisas para a gente corrigir e agora a gente tem que corrigir erros, Como eu falei, a temporada só está começando, a gente vai ajustar, a gente vai ter um tempo agora aí para treinar, para ajustar, para a gente chegar forte aí para a próxima competição. Obrigado, Lucas, valeu. Tá aí então o Lucas, Zé, então ele fala que é a favor da manutenção do Carpini, que está iniciando um trabalho, e sobre os pênaltis do Rames Rodrigues, ele falou que o Rames poderia não ter escolhido bater, mas a questão era nas alternadas, Diego Costa bateu e errou, podia ter sido o Rames fazer essa cobrança. O pessoal está saindo bem devagar, o Lucas foi o primeiro jogador titular do São Paulo que acabou saindo por aqui, viu, Zé? Muito obrigado, Ale. Perfeito, ótimo, adoramos. Lucas, Camila, você deu um sorrisinho. Que você achou que ele escorregou ali? Eu achei, porque quando o Ale pergunta por que o Ramos não bateu, ele, não sei o que aconteceu, não sei a decisão. Virei, não vi. E fui lá, não vi. E logo depois ele fala, não sei porque ele escolheu não bater. Então acho que ele soltou ali sem querer. Ele soltou sem querer, que ele poderia ter batido e escolheu não bater. Exatamente, não sei se por ter perdido, Ato falho ou não. Então, mas duas coisas que tem que ser destacadas. A personalidade do Lucas, ele é o líder do time, e falar, muita gente some nessas horas. Então ele veio e fala, e uma notícia de bastidores, assim, o Muricy, o Belmonte
eles simplesmente estão amando o trabalho do Carpini, esse início. Então ele tem um apoio, eu acho que o Carpini fica assim, vai ter esse clima ruim, porque, como foi bem destacado, o objetivo do São Paulo é a Libertadores. Essa eliminação pesa, mas ele não vai cair tão fácil. E como o próprio Lucas disse, e acho que todo mundo concorda, não falta e não faltou luta ao São Paulo. É um time que luta. Mas... e um detalhe também da entrevista do Lucas que chamou a atenção, ele fala o seguinte: quando o Ferreirinha sai, o time perde muito. E aí entra o Eric e ele falou, ele entrou numa posição que ele não estava acostumado a jogar. Por que o Carpini não coloca logo o Michel Araújo? Porque ele botou o Eric na esquerda, o Eric não entrou bem. Ele joga pela direita. Mas ele joga pela direita. E aí depois ele vendo que a substituição foi ruim, ele inverte, coloca o Eric na direita e o Michel Araújo na esquerda. Já poderia ter colocado o Michel Araújo, né? Na minha opinião. Então, o Lucas não acerta muito, mas quando ele fala que o Galopo deveria ter entrado, deveria ter entrado sim, faltou criatividade. O Lucas que ele está falando é o Lucas. Os dois, Lucas. Lucas, eu vou te agradecer já de cara a tua passagem aqui pelo nosso pós-jogo. Eu quero convidar vocês, gente, para amanhã, segunda-feira, joga nas 11, tá? Vai ser muito legal, porque vamos falar tudo o que aconteceu nessa rodada, que ainda está rolando, né? Porque a gente já tem Palmeiras, a gente já tem Novo Horizontino, a gente já tem RB Bragantino. Falta mais um. Será o Santos? Será a Portuguesa? Não sabemos, né? Deve estar no intervalo o jogo lá. Então, amanhã a gente tem Joga nas 11, aqui 5h30 da tarde, por toda a rede R7, e depois à noite, por volta das 11, na Record News. Vamos estar eu, Camila, né, Camila? Sim. Cosme Rimoli, e o nosso convidado é o Rafael Morientes, que é repórter da Casé TV. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, convidem sempre, estarei sempre aqui. Muito obrigado. Cosme, brigadão. Foi um prazer estar aqui. Quarta-feira o Lucas vai fazer um churrasco. A gente vai pro churrasco do Lucas. Vamos no churrasco do Lucas. Tudo pago. Camila, muito obrigado. Parabéns. Foi aniversário da Camila, tá, gente? Obrigada, que isso, hein? Obrigada, pessoal. Parabéns. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Só não pode falar a idade. Estou sempre né? aqui. Tá. Gente, brigadão. Um beijo. Tchau, tchau. Um ótimo restinho de domingo. Zé Luiz les diz tchau. Valeu, gente. Posso falar a idade, sim.